vamos dar continuidade ao estudo de ontem. E ontem nós vimos que os mortos não sabem de nada. E que a esperança do cristão não está na vida após a morte, mas está na ressurreição dentre os mortos. Essa é a esperança do cristão. Mas, possivelmente, possa ter alguém aqui entre nós que diga o seguinte: Gabriel, já que os mortos não sabem de nada, por que há relatos de pessoas que já conversaram com aqueles que já morreram? Relatos de que pessoas que morreram apareceram para eles, conversaram com eles. Se não é aquela pessoa, quem está por trás disso daí? Então hoje eu quero trabalhar com vocês a parte 2 desse estudo, a verdade sobre a morte. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, para o começo do nosso estudo, para que venhamos compreender um pouco acerca desse tema. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É interessante que chega em um momento do ministério do apóstolo Paulo, onde o Espírito do Senhor o revela algo bastante interessante, muito interessante. É que nos últimos dias, próximo da volta de Jesus, a Bíblia diz que alguns se apostatariam da fé. E o que significa apostatar ou apostasia? São aqueles que abandonam a fé. Paulo está falando de crentes. Eu peço o máximo da sua atenção, por favor. Paulo está falando de pessoas que creram no Evangelho, entraram para a igreja, mas por não conhecerem a palavra de Deus, eles iriam se afastar da fé, eles iriam abandonar a fé. Então, qual seria o motivo por trás desse abandono? Acompanhe comigo, por favor, novamente a leitura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, é o Espírito Santo que está afirmando, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aqui está o motivo pelo qual as pessoas vão abandonar a fé: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, ao mesmo tempo que existe o ensino verdadeiro, existe o ensino falso. O ensino verdadeiro vem de Cristo. O ensino falso vem de Satanás. Escute uma coisa: Satanás, ele pode utilizar a Bíblia para enganar você. Satanás é um ser que conhece a Bíblia. E se você não conhecer de uma forma profunda a palavra de Deus, ele pode tirar um versículo fora do contexto e levá-lo para o engano. Eu não sei quantos já pararam para meditar ali na tentação de Cristo, principalmente quando a Bíblia diz que Satanás pega Cristo e leva ele para o pináculo do templo. E aí Satanás olha para Jesus e diz o seguinte: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não se tropece nas pedras. E aí o que Jesus diz, respondendo com a Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. De onde Satanás tirou esse versículo? Do Salmo
91. Só que é interessante que Satanás pega uma parte do versículo. Porque a Bíblia diz que Deus só protege aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, meus queridos, Satanás ele pode utilizar a Bíblia de uma forma equivocada para tentar enganar você. E você só poderá vencer as artimanhas de Satanás se você for um profundo conhecedor da palavra de Deus. Então, a causa da apostasia nos últimos dias é por conta dos ensinos de demônios. Muitos iriam acreditar, viver e propagar ensinos demoníacos. Entre esses ensinos está a imortalidade da alma. Este ensino aqui, vida após a morte. Ontem nós vimos que havia algumas culturas que acreditavam numa vida após a morte. Ontem nós vimos a cultura egípcia, que cria que quando uma pessoa morre, a sua alma se desprendia do corpo para encontrar descanso ou tormento. Vimos na cultura grega que a alma saía do corpo, esta alma era julgada, e a partir desse julgamento, ou ela encontraria descanso, ou ela encontraria tormento. Somente a cultura judaica tinha uma concepção totalmente diferente das nações vizinhas, onde a pessoa morria, era como se fosse um sono, a pessoa morria, não havia lembrança, projeto, não havia essa ideia de alma, e ela só poderia ter vida por meio da ressurreição. Mas em nossos dias, isso daqui é propagado, não apenas no mundo religioso, mas também Satanás está utilizando meios para propagar essa mentira aqui. Que meios são esses? O cinema. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, O Sexto Sentido. E uma parte desse filme tem um diálogo entre esse garoto e esse rapaz aqui, aonde esse garoto vai dizer o seguinte: eu vejo gente morta. E o rapaz pergunta: com que frequência? E aí ele vai dizer: o tempo inteiro. Mas também essa ideia é propagada nas novelas. Quantos não já assistiram essa novela aqui, A Alma Gêmea, que trata acerca da reencarnação? E agora está sendo, a Globo está passando novamente essa novela aqui, que é puro espiritismo. Está passando. Essa novela aqui, A Viagem, que tem um enredo que eu confesso que é interessante. O enredo te prende. Mas por quê? Porque isso aqui, é uma arma utilizada por Satanás para propagar doutrinas de demônios. Mas não para por aí. Também nos seriados de humor. Não sei quantos já assistiram esse episódio do Chaves, os espíritos zombeteiros, onde eles vão zombar dessa ideia de comunicação com os mortos. Então isso está presente até no humor. Também em alguns filmes. Esse filme aqui, Ghost, do Outro Lado da Vida, que foi o vencedor de 2 Oscars, também propaga uma ideia de uma alma imortal, de que uma pessoa pode sobreviver após a sua morte. Mas também, por incrível que pareça, até nos desenhos, Satanás quer ensinar os teus filhos esta falsa doutrina. Quantos aqui já assistiram Pica-Pau? Eu já assisti, passei minha infância inteira, uma boa parte da minha infância assistindo Pica-Pau, todos os dias pelo domingo,
E a outra cena do Pica-Pau para você perceber como essa doutrina, a imortalidade da alma, que é uma doutrina de demônios, está sendo propagada. Acompanhe comigo. É interessante que esse filme ele é cativante e ele emociona. A pessoa chora. Meu pai já assistiu esse filme quando ele era jovem e ele falou que ele chorou nesse filme. É um enredo muito cativante. Agora vamos para aquilo que eu cresci assistindo, Pica-Pau. Olha aqui, ó. E aí, a alma do Zé Urubu vai para onde? Não vai subir, vai descer, né? Eu achava muita graça, só que depois eu fui parar. Poxa, eu não creio nessa doutrina, mas eu estou dedicando tempo para assistir esse desenho. É algo incoerente. Então você percebe como Satanás não brinca. Ontem nós vimos que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir, porque ela espera a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Então não existe essa ideia de alma imortal, mas nós somos cativados. E querendo ou não, algumas vezes nós dizemos o seguinte: olha, não chore não. Sabe quando você se aproxima daquele que está ilutado e diz: não chore não, ele está nesse momento com o Senhor. Olha, nesse momento ele está nos braços do Papai do Céu. E aí, por que isso ocorre? Apenas o meio religioso propaga esse tipo de ideia, sim ou não? A mídia, o cinema, a televisão propaga isso diariamente, para que eu e você creiamos nessa doutrina e sejamos enganados. É por isso que Satanás foi o propagador da doutrina, essa doutrina, a imortalidade da alma. É interessante aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a Bíblia nos diz: o dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A Bíblia nos informa que eu e você, nós temos um inimigo, seu nome é Satanás. E o que ele utiliza para que, qual é o meio que ele utiliza para que você esteja do lado dele? O engano. O engano. Ele não precisa tirar você dentro da igreja, não. Ele não precisa, não. Para ele, tanto faz você estar dentro da igreja, mas você ainda ter doutrina de demônios consigo. E ainda propagar esses tipos de ideias. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 e 15, a Bíblia nos diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O inimigo tem o poder de se disfarçar anjo de luz. Então, qual é a conclusão que eu chego? Essas aparições de mortos, quem é que está por trás, meus queridos? Quem é que está por trás? Satanás. Satanás tem esse poder. Paulo nos alerta que Satanás tem o poder de se transformar até em anjo de luz. E Paulo vai mais além. Portanto, não é surpresa que os seus servos, ou seja, os demônios, finjam que são servos de justiça. Por quê? Por causa que o objetivo de Satanás é o quê? Enganar os filhos de Deus. Esse é o objetivo do diabo. Esse é o objetivo de Satanás. É te enganar. Porque quanto maior o número de pessoas forem enganadas, o lago de fogo vai estar assim, ó, de gente. Então Satanás, ele tem esse poder para te enganar. E quem está por trás dessas aparições? Ah, porque eu vi a minha mãe
que já havia falecido, é porque eu já vi meu pai, meu tio, minha tia. É demônios que está por trás daquilo. E essa ideia é propagada ainda mais. Mateus no capítulo 24, versículo 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. O objetivo de Satanás é enganar você, é destruir você, é levar você para o lago de fogo e enxofre. Mas em nome de Jesus você não será enganado, porque a palavra de Deus é o único meio pelo qual nós podemos vencer as artimanhas do inimigo. Somente a palavra de Deus tem esse poder de nos tornar mais que vencedores. Mas a Bíblia diz que Satanás utilizaria meios, seja por falsos cristos, falsos profetas, seja por meio do cinema, para, se possível, enganar até os eleitos. Até os eleitos. Ok. A primeira propagação dessa ideia de uma alma imortal se deu no Jardim do Éden. Quantos se lembram da ordem de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1? De todas as árvores do jardim, vocês podem comer, menos dessa árvore, que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerás. Só que no capítulo 3, Satanás diz o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não. Mentira desse Deus aí. Esse Deus aí, que é o pai de vocês, é um mentiroso. Ele está falando que vocês vão morrer? Mentira! Vocês não vão morrer. E por conta desta fala aqui, surgiram tantas aberrações aí no mundo: idolatria, paganismo, espiritismo, inferno pré-existente, purgatório, tormento eterno, mariolatria, adoração aos mortos. E muitos seguem esses tipos de ensinos que eu acabei de apresentar para vocês. Tudo isso começou aonde? No Éden. E por conta da desobediência dos nossos pais e do afastamento de Deus, muitos têm se encaminhado para essas veredas, para esses caminhos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Deus havia dado uma ordem a Moisés. Perceba que ordem foi essa. Note bem esta ordem: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não imitem as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. E que ações eram essas? Não permitam que ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, culto ao Deus Moloque, ou seja, aonde era oferecido crianças em sacrifícios. Outro, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então, se você crê que existe uma alma imortal e você tem diálogo com pessoas que já morreram, você faz algo que diante de Deus é repugnante, é algo que Deus odeia, é algo que Deus abomina. Você está seguindo o próprio diabo. O próprio diabo. Se você faz, principalmente, além de crer que existem mortos vivos,
mas também que consulte. Então, eu faço uma pergunta: quem é espírita está agradando a Deus, sim ou não? E quem propaga uma ideia de algo mortal está agradando a Deus, sim ou não? Não. Porque de acordo com a Bíblia é algo repugnante. Agora perceba, se existe vida após a morte, não era para ser repugnante diante de Deus. Não seria algo maravilhoso, mesmo você perder o seu ente querido, você ainda poder conversar com ele, buscar orientações, seria algo confortador. Mas por que Deus proíbe consulta aos mortos? Porque Deus sabe que por trás destes espíritos estão os agentes de Satanás. Os agentes de Satanás. E aí nós vamos lidar com algo que é muito debatido no meio evangélico. Se não existe, se eu não posso consultar os mortos, então quem apareceu para Saul? Vocês sabem muito bem que Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul ele não perseverou nos caminhos do Senhor, ele abandonou o Senhor. A tal ponto que a Bíblia diz que o reino de Saul foi tirado das suas mãos e foi dado a Davi. E antes de Saul morrer nas mãos dos filisteus, a Bíblia diz que Saul vai procurar uma adivinha, uma médium. Com qual intuito? Invocar o espírito de Samuel. A pergunta é: esse espírito que apareceu para Saul era o próprio profeta? Era o próprio Samuel? Vamos estudar essa passagem. Abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 28. Está no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 28. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. O versículo 6 é o versículo chave para a nossa compreensão. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul. A mulher respondeu a Saul: vejo Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul. Vamos ler o versículo 15. Por que você foi me perturbar
fazendo-lhe subir. E aí Saul vai contar o motivo pelo qual ele consultou a adivinha. Agora olha aqui para mim. A pergunta é: quem apareceu para Saul? Foi o espírito de Samuel ou foi Satanás? Note bem. Olhe, por favor, o versículo 9. Vejam que esta mulher, que não temia o Deus de Israel, que era uma mulher idólatra, que praticava bruxaria, olha o que ela vai dizer para Saul. Versículo 9. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que Saul eliminou do território de Israel os médiuns e os adivinhos? Por quê? Por conta desse texto aqui, de Deuteronômio 18, versículo 9 a 12, aonde não poderia haver entre o povo de Deus pessoas que consultassem os espíritos e os mortos. Então Saul estava fazendo a vontade de Deus. Primeiro caso, para nós entendermos se foi o espírito de Samuel ou foi o próprio Satanás que apareceu para Saul. Então Saul, ali no começo, onde ele estava firme em Deus, onde ele estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele eliminou da terra de Israel todos aqueles que praticavam consulta aos mortos, todos aqueles que consultavam os mortos. Saul eliminou. Agora vá comigo para o versículo 6, do capítulo 28 de 1 Samuel. Veja a informação que o autor desse livro nos dá. Saul, olhe para mim, Saul, ele olha para o acampamento dos filisteus e a Bíblia diz que ele sente medo. Saul sente medo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor já havia se apartado dele, ele estava em trevas. E aí no versículo 6, Saul consultou o Senhor, porque era costume do rei, antes de ir à guerra, ele precisava primeiro conversar com Deus para saber se ele poderia ir ou não, se Deus iria conceder vitória ou não. Mas a Bíblia diz que Samuel ele consultou o Senhor, porém o Senhor ele respondeu a Saul, sim ou não, de acordo com o texto? Sim ou não? Não. O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, esses três meios eram os quais Deus utilizava para se comunicar com o rei. E aí eu faço uma pergunta: se Deus não utilizou estes meios aqui, que eram meios que eram aprovados por Deus, por que Deus utilizaria uma mulher idólatra para entregar uma mensagem em Saul? Vocês estão entendendo? Se Deus não se revelou a Saul, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas, por que Deus iria se utilizar de uma mulher que adorava demônios? Outra coisa que precisamos nos atentar. Vá comigo para o versículo 13. Versículo 13. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Veja o que
que a Bíblia vai dizer: então Saul entendeu. Note bem, a Bíblia não diz que fora Samuel que apareceu para Saul. A Bíblia diz que Saul entendeu. A Bíblia parte da conclusão daquele que pediu. A mulher diz: olha, eu vejo um ancião. A Bíblia diz: entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não afirma que fora Samuel que apareceu para Saul, mas partiu de uma conclusão do próprio Saul. Mas não para por aí. Olha o versículo 14 aí. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Espera aí. No decorrer da leitura, você não percebe Samuel criticando a atitude de Saul. Porque o ato de se inclinar e de se prostrar deveria ser direcionado a quem? A Deus. A Bíblia diz que Saul, entendendo que era Samuel, ele se prostra em atitude de reverência. Mas você não vê Samuel, esse espírito de Samuel, criticando Saul, dizendo o seguinte: Saul, levante-se, porque esse tipo de atitude tem que ser direcionado a Deus, não a mim. Mas aquele espírito aceita a atitude de Saul. Aceita a atitude de Saul. E não para por aí. Você sabia que o espírito, ele contou uma meia verdade? Porque quando você analisa todo o capítulo 28, você percebe que Samuel, ele vai fazer um tipo de uma profecia, o espírito de Samuel. E qual era a profecia de Samuel? Olha, Deus entregou o seu reino nas mãos de outro, que era de Davi, e você vai morrer nas mãos dos filisteus. Você, todos os teus descendentes. A pergunta é: todos os descendentes de Saul morreram, sim ou não? Não. Isbosete ficou vivo. Isbosete sobreviveu. Contou uma meia verdade. Diante de tudo isso que eu apresentei a vocês, que conclusão nós podemos chegar? Quem estava por trás? Quem estava por trás do espírito de Samuel? Quem estava por trás? O próprio Satanás. E quando você estuda o capítulo 28, o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 de 1 Samuel, nos fornece um dos motivos pelos quais Saul foi exterminado pelos filisteus. Dentre os motivos, foi porque ele consultou e acreditou nessa mulher. Porque ele fez aquilo que desagradava a Deus. O que era? Consultou o próprio Satanás. E muitos
nessa geração estão consultando espíritos de demônios. E estão fazendo aquilo que o Senhor não se agrada. Não se agrada. Eu me lembro de uma história de uma mulher que ela era espírita. Ela era espírita. Até que um dia ela conheceu essa verdade que vocês estão conhecendo sobre de que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não sabem de nada. Eles aguardam a ressurreição. Só que essa senhora, ela tinha um costume sempre por volta das 11h30, a alma da mãe dela aparecer na cozinha. E ela tinha um diálogo com aquela alma, com a alma da mãe dela. E aí, quando ela conheceu essa verdade, ela disse o seguinte: olha, eu vou fazer um teste. Se o que aparece para mim for Satanás, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Agora, se aquela alma permanecer, então, isso aqui que me foi ensinado é mentira. E existe sim uma alma imortal. Tá. No outro dia, por volta de 11 para 11h30, a alma da mãe dela apareceu. E aí, ela conta que ela fechou seus olhos e ela fez uma oração em pensamento. Ela disse o seguinte: Senhor, se esta for a alma da minha mãe, que ela permaneça, mas se for o próprio diabo ou os seus demônios, que ela desapareça. Ela estava de olhos fechados. Quando ela abriu os olhos, a alma tinha ido embora. Por quê? Era a alma da mãe dela? Era a alma do próprio Satanás. Era o próprio Satanás que estava diante dela. É por isso que a Bíblia, ela nos faz um apelo. E que apelo é esse? Se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Tiago vai nos dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só uma forma de vocês vencerem Satanás é sendo obedientes a Deus, é submetendo-se a vida de vocês nas mãos de Deus. Só assim vocês poderão resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Meus queridos, enquanto nós ainda estivermos nesta terra, todos os dias iremos nos deparar com as artimanhas do inimigo, com o engano de Satanás. Satanás vai fazer de tudo para nos destruir por meio do engano. Mas em nome de Jesus, ele não vai destruir a mim e a você. Porque nós estamos protegidos. Porque na nossa vida está o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre Satanás. Tem o poder para vencer o diabo. Mas chegará um dia em que, pela graça de Deus, não precisaremos mais temer o diabo. Não seremos assolados pelos enganos de Satanás. Sabe por quê? Porque o céu nos espera. Jesus voltará e ele irá nos tirar deste mundo de dor e de sofrimento. Se esse é o seu desejo, de não se fazer mais parte desse mundo, mas de se submeter a Deus e ser um vitorioso, mais do que um vencedor, se coloque de pé, de novo no nome do